Continuando com as nossas aulas de geografia, você que é aluno do segundo ano do segundo grau. Nós estamos falando em população. Né? Falamos nos recenseamentos que ocorrem de 10 em 10 anos. Falamos que o primeiro censo oficial do Brasil ocorreu no governo de Dom Pedro II. Né? Pois bem, a população mundial, né, diz para você que ela já ultrapassou, né, 7 bilhões. A gente não tem um número exato, mas acredita-se que hoje a população esteja em torno de 7,5 bilhões de pessoas, 7,5 a 7,7 bilhões de pessoas. A população mundial, ela teve um crescimento lento até a Revolução Industrial. Né? Se você pegar, por exemplo, o ano 1 da era cristã, nós estamos em 2021, ou seja, 2021 anos atrás. No ano 1, estima-se que a população do planeta estivesse em torno aí de 250 milhões de pessoas. No ano 1, 250 milhões de pessoas no mundo todo. Em 1650 anos depois, né? 1650, estima-se que a população tenha chegado a 500 milhões de pessoas. A população passou 1650 anos para dobrar. Custou muito. Com 200 anos depois, em 1850, ela chegou a 1 bilhão, ela dobrou. 1850. Em 1950, ela chegou a 2,5 bilhões. Então, 1950. Ela custou 50 anos depois, 1950, 2000, ela chegou a 5,5 bilhões. E hoje está mais de 7. Então, você observa que no começo, o crescimento da população mundial, pelo que eu falei aqui, foi lento. Mas um fator histórico contribuiu para acelerar o crescimento da população mundial. Que fator foi esse? A Revolução Industrial. Então não esqueça, o acontecimento histórico que proporcionou a aceleração do crescimento populacional foi a Revolução Industrial. Isso porque a Revolução Industrial, ela proporcionou 3 coisas que fizeram a população disparar. Uma, urbanização. A indústria gerou a urbanização. Ou seja, a indústria, ela gera emprego. Né? A indústria faz com que o camarada saia lá do interior e vá para um local onde tem indústria, para arranjar emprego. Os locais mais industrializados do Brasil e do mundo são os mais urbanizados, onde tem mais gente. Se você perguntar, por exemplo, qual é o estado do Brasil mais industrializado? São Paulo. Qual é a região do Brasil mais industrializada? Região Sudeste. Então, São Paulo é o estado mais urbanizado, que tem maior população, que tem mais gente. A região Sudeste do mesmo jeito. É a região que tem mais população, que tem mais gente. Então, a indústria, ela gera emprego não paga salário, é meio de vida, né? Se surgir uma indústria num lugar, todo mundo corre para lá, na mesma hora. Vamos botando uma indústria bem ali, rapaz, todo mundo corre para lá. Todo mundo quer, porque vão abrir emprego. Então, a Revolução Industrial fez surgir a máquina, né? A indústria, a produção com máquina, a indústria. E aí, isso gerou um processo de urbanização. Ou seja,
Homens e mulheres se aglomeraram no mesmo espaço. Quando homem e mulher se aglomeram no mesmo espaço, isso faz nascer muito menino. Quando o mundo era rural, né, até o século XIV, né, as cidades elas existiam, mas eram pequenininhas, né? Então, quando o mundo era rural, a maior parte das pessoas viviam, homens e mulheres viviam no meio rural, quase que a população não cresceu. Então, quando surgiu a Revolução Industrial, todo mundo correu para onde? Para as cidades onde tinha indústria. E essa aglomeração, homem e mulher junto, fez com que houvesse uma explosão demográfica, uma aceleração do crescimento populacional. Bom, outro fator que a Revolução Industrial proporcionou para crescer a população. Ora, a chamada Revolução Médico-Sanitária. Todo mundo foi para a cidade, por causa da indústria, e na cidade tem água tratada, na cidade tem escola, na escola você aprende a ideia, né, de higiene, tem o conhecimento. Essa revolução médico-sanitária que ocorreu, as pessoas estavam mais perto do hospital, né? As pessoas tinham mais acesso à saúde, a médicos, a medicamentos. E esse conhecimento gerado dentro da cidade, com melhor métodos sanitários, as pessoas passam a adoecer menos. Na cidade tem campanha de vacinação, né? Então, lá no interior, a pessoa, né, não tem noção de higiene, né? Convive com moscas, eles tomam água sem ser até filtrada, né? Você imagine uma casa onde não tem um filtro. Todo mundo é doente, todo mundo, todo tempo. Casa não tem filtro, ninguém pode dizer que tem saúde. De jeito nenhum. Você vê que o hábito de lavar as mãos com frequência faz com que ninguém adoeça. Quem tem uma noção de higiene, né, nunca adoece. Então, meu amigo, a Revolução Industrial proporcionou a Revolução Médico-Sanitária. Pessoas foram para a cidade, começaram a estudar, ter noção de higiene, ter água tratada, né? Ter saneamento básico, ter campanha de vacinação, né? E isso proporcionou, né, menos doenças, menos doente, menos morte, né? Mais gente nascendo. Outra coisa que a Revolução Industrial proporcionou foi a Revolução Agrícola. Ora, a indústria passou a produzir implementos agrícolas. A indústria passou a produzir, a Revolução Industrial, o homem passou a produzir com o trator. Ou seja, aumentou a produção de alimentos. E outra coisa, na cidade tem uns cursos que ensinam técnicas de agronomia, tem curso de veterinária, de zootecnia, cursos que fizeram com que, né, você imagine, as pessoas estudando agronomia, ou seja, técnicas para plantar, né, técnicas através da máquina, da irrigação, né, aumentar a produção de alimentos. Hoje existe a biotecnologia, existe a engenharia genética, né? Com a produção de alimentos aumentou vertiginosamente. Vê, o Brasil está bem aí pertinho de ser o maior produtor de grãos do mundo, né? Ainda é os Estados Unidos, mas nós estamos nos calos dos Estados Unidos, né? Já somos o primeiro lugar em muitos produtos agrícolas, né? Hoje o ser humano, né, numa área pequena, usando a biotecnologia, a engenharia genética, uma área pequena ele pode produzir muito,
né? Se o homem quiser produzir uma abóbora do tamanho de um caminhão, ele produz. Se ele quiser produzir uma melancia quadrada, como o Japão produz para botar na caixa, né? Se ele produz, inclusive, enzimas que fazem com que o produto custe a apodrecer. Então, a produção, né? O aumento da produção agrícola fez com que as pessoas tivessem mais alimentos. E os organismos mais bem alimentados, mais bem nutridos, são menos susceptíveis de contrair doenças. Então, a Revolução Industrial, ela proporcionou essas três coisas que fez com que a população mundial acelerasse. Urbanização, homem e mulher se aglomeraram. Revolução médico-sanitária, vacinas, água tratada, saneamento, noções de higiene. E a revolução agrícola aumentou a produção de alimentos. Antes se produzia com enxada, agora se produz com o trator e com o conhecimento científico gerado dentro das universidades, nas cidades. Então, e esses três fatores, né, o organismo mais bem alimentado, menos doença, menos morte, fez com que a população fosse cada vez mais acelerando o seu crescimento. Bem, a gente sabe que esse crescimento, né, ele hoje está em torno de 1,7% ao ano, né? Mas a gente sabe que ele vai ter uma queda a partir de 2030, que pelo menos é o que a gente espera. Gente, vamos encerrar por aqui nossa aula e na próxima aula a gente continua. Um abraço.